Graças e paz, irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. E vamos fazer a leitura dos versos 14 a 16. 1 Timóteo 3, versos 14 a 16. Primeira Timóteo 3, dos versos 14 a 16. Os irmãos acharam? Sim, diz o Senhor em sua palavra, acompanhe atentamente a voz do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados a ti. Te pedimos nesse instante que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. É com temor e com tremor que oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a verdade, ela é odiada pelo mundo. Por isso, a oposição, ela não surpreende, pois a igreja não se amolda ao mundo. Se somos odiados, é porque não pertencemos ao mundo. O evangelho sempre terá inimigos. Quando não tem, não é evangelho. Então, a verdade de Deus nunca teve paz ou esteve em paz com o mundo. O maior perigo, contudo, quase sempre vem de dentro da igreja. Por meio de falsas doutrinas, líderes ímpios, que usam da fé para o ganho, vida contraditória ao evangelho. Por isso, nada é mais perigoso à igreja do que quando a verdade é ferida sobre o pretexto da piedade. A igreja cai, não quando é perseguida, mas quando se corrompe. Por isso, perto do seu martírio, ou perto de ser preso, Paulo ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, versos 29 a 30, onde ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Por isso, irmãos, o mundo tenta derrubar a coluna, os falsos mestres tentam corroer o baluarte. Cristo é o conteúdo que sustenta tudo. Quando a igreja perde Cristo, ela perde a verdade. As duas epístolas, irmãos, a Timóteo e a endereçada a Tito, devido às suas instruções especiais a líderes da igreja, são conhecidas
como epístolas pastorais. De maneira geral, acredita-se que elas foram escritas pouco antes do martírio de Paulo, aproximadamente no ano 66 depois de Cristo, quando Paulo vai ser martirizado por um imperador chamado Lutero. Nestas cartas, o apóstolo Paulo registra os seus pensamentos e sentimentos, quando se preparava para partir dessa vida e assim dar ou delegar o seu ministério a outros homens de Deus. Paulo escreve, irmãos, essa primeira carta a Timóteo, provavelmente na Macedônia. E o principal indício vem da própria epístola. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 3, o texto vai nos dizer o seguinte: quando eu estava de viagem para a Macedônia, roguei-te que permanecesse em Éfeso. Ou seja, era uma região que incluía cidades como Filipos, Tessalônicas e Bereia. E de lá ele escreveu essa carta, com o propósito de conter os hereges que se infiltravam na igreja em Éfeso, movidos pela vaidade intelectual, estabelecer ordem e decoro no culto. Pois onde há desordem, a doutrina logo se corrompe. Protegeu o ministério pastoral, mostrando que o verdadeiro pastor sofre, vigia e serve. Nós conhecemos também, muito bem, a mãe de Timóteo, que era judia e o seu pai era grego. Na época da segunda viagem missionária de Paulo, a mãe de Timóteo também havia se tornado cristã. Sua mãe Eunice e sua avó Lóide o tinha instruído no Antigo Testamento. Com isso, Timóteo, a quem esta epístola foi escrita, era nativo de uma cidade chamada Listra e muito estimado por seus irmãos cristãos. Tanto em Listra como em Icônio, a gente vai ver isso lá em Atos, tanto capítulo 16, verso 1, como o versículo de número 12. Ele veio conhecer o Senhor pelo ministério de Paulo e na sua primeira viagem missionária. Durante a segunda viagem missionária, Paulo e Silas incluíram Timóteo no seu grupo. E para evitar as críticas dos judeus, Timóteo foi circuncidado antes que partisse em viagem. Feito isso, ele acompanhou Paulo por diversas regiões e fez grande uso dele na pregação da palavra, na fundação de igreja, na escrita de epístolas. Ele enviou Timóteo a vários lugares com mensagens dele, a Coríntio, a Filipos, a Tessalônica, e agora o havia deixado em Éfeso, onde lhe suplicou que permanecesse por um tempo, para lidar com o problema crescente dos falsos mestres, que era evidente na igreja. Paulo insistiu, ou seja, rogo que Timóteo se opusesse corajosamente a estes homens maus, sustentando a verdade das Escrituras. No primeiro capítulo, ele ataca algumas pessoas ambiciosas que se vangloriavam de discutir questões ociosas, aquelas questões acerca das genealogias, acerca da lei. No segundo capítulo, ele exorta que se ofereçam orações públicas a Deus por todos os homens, seja por reis, governantes, por todos, porque só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. No terceiro capítulo, ele descreve a excelência do ofício, tanto de presbítero como de diácono, e as suas qualificações. Em seguida, irmãos, concluído esse capítulo número 3, ele chama a igreja de coluna e baluarte da verdade. Não por inventá-la, mas por sustentá-la, como um edifício sustenta o teto. Dito tudo isso, irmãos, gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre a igreja e o mistério da piedade. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver o verso número 14 e a parte A do verso 15. Como devemos proceder na igreja do Deus vivo. Diz assim: escrevo-te estas coisas
esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, para não deixar Timóteo aqui desanimado com as suas ordens sobre as falsas doutrinas, os falsos mestres, sobre a oração, o culto, sobre as qualificações para a liderança da igreja e demais assuntos tratados na sua epístola, ele diz: escrevo. Isso não como se eu não fosse vir, mas certamente irei. Caso eu me demore, para que você não fique aflito, e escreve isso, para evitar algum tipo de desânimo para o seu filho na fé. Pois sua presença, embora apenas prometida, teria grande efeito. É como um filho que aguarda a chegada de seu pai em casa. Depois de uma viagem, de um dia de trabalho, isso traz ânimo a um coração de uma criança. Eu me lembro muito bem disso, quando na varanda da minha casa já conhecia o carro do meu pai e tinha aquela esperança de que meu pai retornaria para casa depois de sua viagem. Mesmo que ele não estivesse ali presente, isso traz ânimo ao coração de uma criança. Então, contudo, ele vai dizer: espero ir. Mas se eu demorar, o que implica aqui incerteza acerca do tempo da sua vinda. Como ele era guiado pelo Espírito Santo e não agia por sua própria inclinação, era natural que ele estivesse incerto sobre esse assunto. Tiago 4, verso 14 e 15, inclusive, nos ensina a fazer isso, quando ele vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, fique ciente, Timóteo. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, ou seja, não é apenas para o conforto pessoal, porém, sobretudo, a responsabilidade de como devemos andar diante de Deus que habita em nosso meio. Irmãos, entrar na igreja é entrar na presença de Deus. Portanto, o comportamento deve refletir reverência interior e exterior. A igreja, irmãos, é chamada casa de Deus, porque nela Deus habita. E onde Deus habita, tudo deve ser feito com temor e ordem. Paulo aqui, irmãos, ensina não somente o que se deve crer, mas como se deve viver. O modo de vida do cristão, ele vai sustentar a verdade, ou irá enfraquecê-la. Por causa disso, irmãos, aqui a palavra proceder significa agir com consciência de que Deus habita no meio do seu povo. Essa palavra proceder tem um sentido bem mais profundo do que apenas comportar-se educamente. E muito bem já disse Charles Spurgeon, que viver de maneira comportada pode até evitar que a gente seja preso, porém o nosso comportamento não pode nos livrar do inferno. Então não é apenas um comportamento externo, mas é algo também que provém de uma verdade autêntica, uma verdade como nós cantamos aqui, sem falsidade, uma verdade que é íntegra. Ou seja, proceder, viver consciente de que a igreja pertence a Deus, sustenta a verdade e exige a vida santa e ordenada. Significa, irmãos, literalmente, voltar-se, conduzir a própria vida, uma conduta integral, não apenas comportamento externo. Por isso ele conecta o verbo à expressão,
casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E por que isso, irmãos, era urgente em Éfeso? Porque havia falsos mestres com discurso bonito, mas vida desordenada. A igreja corria risco de desacreditar o evangelho. A verdade precisa ser sustentada por vidas coerentes. A palavra aqui, casa, não significa um prédio apenas, mas comunidade organizada, lugar de autoridade, espaço de disciplina e cuidado. Paulo não fala de um edifício, mas de um povo no qual Deus vive e atua. Isso significa que pertencemos a Deus. Deus é o Senhor da casa, a ordem e a papéis e a responsabilidade. Ou seja, a igreja pertence a Deus. Cristo comprou a igreja, não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, se a igreja pertence a Deus, nós não podemos proceder de qualquer forma. Até porque, irmãos, na nossa casa, ninguém faz o que quer, mas está debaixo das nossas ordens. Da mesma forma, irmãos, como seria então na casa de Deus? Será que podemos viver de qualquer forma? Será que podemos proceder de qualquer forma? 1 Coríntios 6, verso 20, vai nos dizer: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Hoje tem aquela famosa frase, né? Meu corpo, minhas regras. Quem disse que o seu corpo é seu? O seu corpo é de Deus. Então, que é a igreja do Deus vivo? Ou seja, isso contrasta com os ídolos mortos de Éfeso, especialmente a uma deusa chamada Diana, que era templos cheios de rituais, mas sem vida. Vocês não servem a um conceito, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas ao Deus que vive e age no meio de vocês. Ou seja, ele não disse a igreja de um Deus morto, mas do Deus vivo, mostrando que ele está presente e observa tudo o que se faz. Se Deus vive na igreja, não podemos viver nela como se ele estivesse ausente. Isso é muito interessante, irmãos, porque naquela época os cristãos eram zombados, difamados, porque eles diziam que os cristãos serviam ao Deus morto, porque Jesus foi morto na cruz, foi crucificado. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, literalmente nós não servimos a um Deus morto. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, nós servimos a um Cristo que vive, a um Deus que vive e que habita e atua no nosso meio. Por causa disso, irmãos, a vida da igreja depende da graça contínua de Deus, não de estruturas humanas. Onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a vida. Que sustenta, irmãos, e dá vida à igreja é o Espírito Santo trabalhando em nosso meio, por meio da vida que ele gera em nós, por meio de Jesus Cristo. Inclusive, eu estava até conversando sobre isso com o irmão Marconi, que a gente estava na preparação para o aniversário da congregação, Congregação Lagoas de São José, de 20 anos, e ficou realmente bastante bonita, não foi a congregação, graças a Deus, no culto também bastante cheio, mas o que eu falava para o irmão Marconi é exatamente isso. Irmão, de fato, né, a igreja, o prédio da igreja fica bonito, né, arrumado e tudo, mas o que gera vida não é a estrutura, é o Espírito que habita no meio da igreja. Isso, de fato, irmãos, é que gera vida em nosso meio, de fato, o que deve nos preocupar. É exatamente isso, porque a igreja, ela
continua a sobreviver ao longo dos séculos. É por isso que, diante da perseguição na China, na Nigéria, os cristãos continuam avançando e louvando a Deus, porque o governo pode destruir os prédios, mas não pode destruir o Deus vivo que atua na vida deles. É por causa disso, irmãos, que nenhum governo humano pode acabar com a igreja. Eles podem destruir a estrutura dos edifícios, dos prédios, mas eles não podem destruir o Espírito Santo trabalhando no meio do seu povo. Então, por causa disso, irmãos, dito tudo isso, a igreja sustenta e defende a verdade. Veja que a parte final do verso 15 vai nos dizer: coluna e baluarte da verdade. Ou seja, o que é a igreja? Ela é a coluna e baluarte da verdade. Chama a coluna porque sustenta a verdade. Baluarte porque a protege dos ataques. As colunas sustentavam os edifícios que eram visíveis e davam estabilidade. Em Éfeso, isso era natural e muito visual por causa do templo de Diana. Tinha colunas gigantescas, símbolos de glória e firmeza. A igreja, irmãos, sustenta a verdade, torna a verdade visível. Ela não cria a verdade, mas carrega e a exibe. Paulo não atribui à igreja o poder de inventar a verdade, mas o dever de conservá-la pura, tal como foi confiada por Deus. A igreja é serva da verdade, não a sua dona. É por isso que Martinho Lutero ele dizia: onde a palavra é mantida e pregada com fidelidade, ali está a igreja, a coluna e baluarte da verdade. A igreja, irmãos, não disse em lugar nenhum que ela é a verdade. Cristo é a verdade. Nós devemos sustentar essa verdade, mantê-la pura e íntegra. Por causa disso, irmãos, é que a igreja ela vai se manter de pé ou cair. Então, o baluarte também é uma palavra rara que significa base, fundamento firme, apoio estável, algo que impede o colapso, que mantém algo no lugar. A igreja é chamada de baluarte porque ela guarda a fé apostólica, defende contra heresias e transmite às próximas gerações. A igreja existe para servir a verdade, não para governá-la. Quando a igreja abandona a verdade, ela deixa de cumprir a sua vocação. Se fazemos parte da casa do Deus vivo, nossa maneira de viver precisa mostrar isso. Em casa, no trabalho e na cidade. A verdade não se sustenta apenas com palavras, mas com uma vida visível e ordenada. A vida dos cristãos sustenta ou enfraquece o evangelho diante do mundo. A igreja mostra a verdade ao mundo e guarda a verdade do erro. Contudo, isso não significa que a igreja é infalível, que a igreja cria a verdade, que a tradição está acima da escritura. A verdade vem de Deus, está revelada na palavra. Julga a igreja, não o contrário. Por isso podemos distinguir a verdadeira igreja da falsa igreja. Por quê? Por causa da verdade. É interessante que Calvino falava exatamente isso. Ele dizia o seguinte: para saber de fato quem vai para o céu ou para o inferno, no final só quem sabe é Deus. Só Deus sabe. Por mais que a pessoa possa viver uma vida moralmente correta e a outra pessoa possa viver uma vida moralmente incorreta, mas no final, nós não somos juiz. Só existe um juiz, que é Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. Porém, nós podemos saber se uma igreja é verdadeira ou falsa. Por isso, irmãos, nós podemos
julgar o erro, distinguir as heresias por causa da palavra de Deus que nos foi revelada. Por causa disso, a igreja verdadeira não está ligada ao crescimento numérico. Isso é muitas vezes, o grande problema da nossa época. Porque muitas vezes a gente acredita que Deus está trabalhando apenas pelo crescimento numérico. Porém, irmãos, se assim for, qual a igreja maior do Bom Conselho? Os irmãos sabem quais são. Qual é a igreja mais rica do mundo? Vocês sabem quais são. Mas a pergunta é uma igreja verdadeira? Segundo a palavra de Deus, não é. Por causa disso, irmãos, nós podemos julgar biblicamente se uma igreja é verdadeira ou falsa. O que ela está pregando, o que ela está vivendo, como ela lida com a Escritura. E um indício de que uma igreja não é verdadeira é quando ela faz o seguinte, quando ela diz assim, a tradição está acima da Escritura. As imaginações dos homens são iguais às Escrituras. Certa vez eu vi um jovem, bastante famoso no Instagram, e ele está dando uma profecia, ele diz assim, a profecia não está na palavra não, Deus está me revelando nesse momento. Aí é muito fácil, né? Como é que eu vou julgar então? Se não está na palavra, então não tem como julgar a profecia, né? Então, as falsas igrejas se resumem basicamente nisso. Ela coloca os escritos dos homens, ou acima ou iguais à palavra de Deus. Porém, irmãos, a verdade de Deus está acima de tudo. Com isso, irmãos, nós podemos ver agora no verso de 16, a verdade, então, que a igreja anuncia. Qual é a verdade que a igreja anuncia? Evidentemente, verso 16, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Temos aqui um credo primitivo, possivelmente um hino litúrgico, usado tanto no culto como na catequese. Tudo o que precisamos crer e pregar está aqui. Aqui, irmãos, é o coração do Evangelho. Aqui é o limite da autoridade da igreja e o fundamento da piedade cristã. Deus, depois de chamar a igreja de coluna e baluarte da verdade, ele imediatamente expõe qual é essa verdade. A verdade sustentada pela igreja é o mistério da encarnação de Cristo e a economia da salvação. Paulo evita, irmãos, que alguém pense que a igreja é coluna e baluarte de qualquer verdade, apesar que não existe verdade fora de Deus. Por causa disso, Paulo imediatamente acrescenta qual é essa verdade, para que ninguém a procure fora de Cristo. Por isso, sem Cristo, ela perde seu fundamento, e sem a igreja, a verdade deixa de ser proclamada ao mundo. Ele chama de mistério, não porque seja incompreensível, mas porque foi revelado por Deus. O plano de Deus revelado em Cristo é que gera uma vida piedosa. Por causa disso, irmãos, o mistério é Cristo. A piedade é o fruto que nasce quando ele é crido. Ou seja, o mistério da piedade não é uma especulação, mas a doutrina de Cristo, da qual procede toda a vida santa. O mistério da piedade significa o evangelho revelado em Cristo. Antes oculto, agora anunciado, que produz vida santa, fundamento da fé
e prática cristã. A palavra aqui traduzida por piedade no original significa eusébia, que significa vida orientada por temor de Deus. Ele está afirmando que a verdadeira piedade nasce de um mistério revelado, não do esforço humano. Esse mistério é Cristo, sua encarnação, sua morte, ressurreição e exaltação. Aqui, irmãos, está o Evangelho em poucas palavras: encarnação, ressurreição, exaltação de Cristo, proclamação universal. Nós vamos ver de maneira bastante resumida isso aqui, quando ele fala aquele que foi manifestado na carne, ou seja, a encarnação real do Filho de Deus. Deus não fingiu ser homem, tornou-se homem. Sem carne real não há cruz real. A mediação depende da verdadeira humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Deus fez-se carne. É exatamente isso o que é o Natal. A comemoração da encarnação de Cristo. Por causa disso, irmãos, ele ainda continua dizendo: justificado no Espírito, ou seja, a vindicação de Cristo, confirmação da sua justiça, da sua ressurreição, obra do Espírito Santo. O Espírito atesta publicamente quem Cristo é. Ou seja, o Deus encarnado que morreu foi justificado em espírito, ou seja, ressuscitou dos mortos, e o Espírito agora está apontando para isso. Por causa disto, irmãos, o texto ainda continua dizendo que ele foi visto pelos anjos, ou seja, contemplado pelos anjos. A obra de Cristo tem alcance celestial, não é apenas terrena. Os anjos contemplam o mistério revelado. Ou seja, os próprios anjos, irmãos, que não pregam o evangelho, mas eles contemplam esse evangelho. Além do mais, irmão, o texto vai dizer que ele foi pregado entre os gentios. Ou seja, a universalidade do evangelho, fim do exclusivismo étnico. Cristo, rejeitado por alguns judeus, é anunciado às nações. O reino de Cristo ultrapassa fronteiras. Não há grego, não há judeu. Não há homem, não há mulher. Não há escravo e nem livre. Cristo rompe fronteiras. Porém, ele vai dizer ainda, crido no mundo, ou seja, o poder eficaz do evangelho, a fé com resposta real. O mundo crê não pela espada, mas pela verdade. Não é pela coerção, não é pela espada, não é pelo convencimento, mas é pelo evangelho pregado, pela verdade pregada. E é exatamente isso, irmãos, que nós fazemos. Pregamos o evangelho e os homens creem nesse evangelho. Exatamente isso, porque nós estamos aqui hoje, porque alguém pregou para nós. Por causa disso, irmãos, ele ainda conclui dizendo: recebido na glória. Temos aqui a exaltação e a ascensão de Cristo, seu governo presente, aquele que desceu, agora reina. Cristo está exaltado, ele está reinando. É como o apóstolo Paulo está dizendo assim: Timóteo, Cristo não apenas vive, mas ele reina, ele governa a igreja. Ele está no meio do seu povo, governando a vida do seu povo. Com isso, irmãos, unidas essas verdades, confessam um só Cristo, uma só obra, uma só fé, uma só piedade, prega-se inteiro ou perde-se o evangelho.
não temos como separar, irmãos, essas doutrinas. Se separamos a encarnação da sua ressurreição, é heresia. Se separamos a sua ressurreição da sua exaltação e da sua ascensão, também caímos em heresia. Com isso, irmãos, não se ensina piedade sem Cristo. Onde Cristo não é proclamado, não há verdadeira piedade. Piedade nasce da união com Cristo confessado. A vida cristã é a resposta ao Evangelho, não substituição dele. Não existe, irmãos, piedade fora do Evangelho de Cristo. Eu lembro-me de uma história que certamente um jovem pregou, né, na igreja e ele falou sobre santidade e ele saiu contente porque ele disse, rapaz, eu falei sobre santidade. E quando ele saiu, ele foi perguntar, o pastor mais velho, disse, como foi? Eu preguei muito bem sobre santidade. Ele disse, olha, você pregou como judeu. Poderia ter lhe dado um quipá, né? Colocado na sua cabeça. Porque você falou sobre tudo, menos sobre Cristo. A nossa vida cristã, a vida piedosa, ela não nasce fora de Cristo. Nós não podemos viver piedosamente se nós não estivermos unidos a Cristo. Muitas vezes é nisso que nós falhamos. Certa vez eu estava dizendo exatamente isso lá na Lagoa São José, e até aqui também falei, sobre alguém, muitas vezes, bem intencionado, chega no metrô, chega no ônibus e fala, quem vai beber vai para o inferno, quem vai fumar vai para o inferno, quem vende tal roupa vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno. A questão é, isso não é evangelho. Falar da condenação já é uma realidade para os ímpios, mas é necessário anunciar o evangelho da graça, é necessário falar de Cristo, porque a lei é um aio que aponta para Cristo. Então, se o evangelho, se Cristo não for pregado, não é evangelho. Não existe vida piedosa. Por causa disso, irmãos, podemos tirar algumas conclusões disso que nós já falamos. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, porque sustenta esse mistério específico. A igreja cai quando troca o mistério de Cristo por outra mensagem. A igreja ela não muda a pregação recebida dos apóstolos, ainda que o mundo inteiro a contradiga. Cristo não disse, eu sou o costume, mas eu sou a verdade. 1 Coríntios 2, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É necessário, irmãos, às vezes por desejo de crescimento, às vezes por desejo de agradar aqueles que não são cristãos, nós começamos a mudar e trocar a mensagem, esquecemos do Cristo que foi crucificado, do Cristo que encarnou, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que está exaltado, que foi assunto aos céus. Se fizermos isso, irmãos, a igreja deixa de ser coluna e baluarte da verdade, mesmo que tenhamos bom conselho inteiro dentro desse prédio. A igreja não pode, irmãos, mudar a mensagem do evangelho, porque a verdade não pertence a ela, mas foi dada a ela para sustentar e mantê-la íntegra. Com isso, irmãos, a verdade não é sustentada apenas pela língua, mas pela vida. Quando a vida contradiz a doutrina, a coluna se inclina. Pecado público enfraquece o testemunho. A igreja sustenta a verdade vivendo segundo ela. A igreja carrega a verdade quando vive e confessa.
aquele que prega, irmãos, aquele que fala corretamente, mas vive mal, derruba com a mão o que construiu com a voz. A igreja não apenas, irmãos, preserva a verdade falada, mas também vivida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja guarda a verdade quando a confessa com a boca e a proclama com fidelidade e a vive com santidade. Irmãos, a igreja, ela permanece, não é porque apenas foi pregado sobre a encarnação, e de fato essa é a mensagem que salva, mas como Tertuliano falava, é melhor ser e não falar, do que falar e não ser. A igreja, ela permaneceu durante esses séculos porque os homens não apenas pregaram, mas a semente dos mártires, o sangue dos homens derramados, até hoje, confirmaram, testemunharam essa verdade. Então precisamos, irmãos, sustentar não apenas a doutrina correta, mas a vida correta. Por isso, irmãos, a igreja de bom conselho não sobrevive por estratégia, mas por fidelidade ao mistério de Cristo. Não um modo de vida inventado pelos homens, mas uma vida moldada pelo Cristo revelado. Externamente, a igreja resiste. Internamente, a igreja se purifica. Em ambos, a igreja confessa Cristo. Por causa disso, irmãos, nós devemos sempre lembrar disso. A igreja é a casa de Deus. Ele habita no nosso meio. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Irmãos, os homens não devem procurar a verdade na educação. Os homens não devem procurar a verdade na política. Os homens devem procurar a verdade em Cristo. Cristo é a verdade. Por causa disso, irmãos, nós devemos viver piedosamente. Lembre-se quem foi que morreu por você na cruz do Calvário. Lembre-se do Cristo encarnado. Lembre-se do Cristo ressurreto. Lembre-se do Cristo que ascendeu aos céus. Lembre-se do Cristo exaltado. Se assim for, você, irmãos, irão viver essa verdade e proclamar essa verdade. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.